dorameiros, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é 3 doramas de inteligência artificial que você precisa assistir. Antes eu quero pedir pra vocês deixarem um like no vídeo, porque isso ajuda a alcançar mais pessoas, e se inscreverem no meu canal se vocês gostarem do vídeo. Antes de tudo eu quero deixar claro que a ordem que eu tô colocando aqui não é a ordem do melhor pro pior, do pior pro melhor, o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. É apenas a ordem que eu assisti primeiro até o que eu assisti por último. Porque assim eu consigo transmitir melhor assim, o que eu senti assistindo esses doramas, entendeu? O primeiro dorama é Você é Humano Também? Esse dorama é simplesmente incrível. Eu comecei a assistir ele num dia que eu tava procurando um dorama que me prendesse assim do começo ao fim, sabe? Aquele dorama que você assiste e fica ansioso pra ver o que vai acontecer, como que vai acabar, o que vai... Sabe? É esse tipo de dorama que eu queria assistir, que eu tava procurando, uma coisa que me deixasse assim louca pra ver tudo, sabe? Então eu olhei pra ele na minha lista, ele olhou pra mim e eu realmente não falhei na minha escolha, porque ele é muito bom, sério. Tipo, até meu avô gostou, meu namorado gostou, e o meu namorado é uma pessoa muito difícil de agradar, sabe? Ele me deixou muito ansiosa pra assistir, tipo, eu assisti ele super rápido, apesar dele ter 36 episódios. Ele tem 36 episódios de aproximadamente 30 minutos, então você assiste rápido, sabe? Você acaba assistindo mais episódios no mesmo dia quando os episódios são curtos. Pelo menos comigo é assim. Enfim, ele conta a história de Laura Oh, uma cientista que é separada do seu filho quando ele era criança por causa de uns problemas familiares. Nisso ela cria um robô para substituir o seu filho, e ela vive 20 anos ao lado dele. O robô Nanshin Tree é simplesmente perfeito, ele parece exatamente como um ser humano de verdade. Ele é um robô, tipo assim, super forte, ele consegue pesquisar tudo que ele quiser na internet dentro da cabeça dele, ele consegue controlar tudo ao redor dele, assim, quando tem alguma conexão, sabe? Ele consegue parar o semáforo. Ele é simplesmente invencível, sabe? Ele fala e age exatamente como uma pessoa, então assim, ele se passa muito bem pelo filho dela. Então isso acaba suprindo bem, assim, a falta do filho dela, sabe? Até que 20 anos depois, o Nanshin verdadeiro acaba sofrendo um acidente e ficando em coma. Então a sua mãe toma a decisão de enviar o robô para a Coreia no lugar do filho, para esconder a vulnerabilidade do Nanshin real, né? Das pessoas que querem fazer mal pra ele. Nesse dorama nós também contamos com a protagonista feminina Kang So-bom, que é a guarda-costas do Nanshin. Ela traz a seguinte questão: será que um robô pode desenvolver sentimentos? Uma coisa que eu gosto muito nesse dorama é o desenvolvimento dos personagens. Você começa amando alguns e termina odiando eles, e alguns você começa odiando e termina o dorama amando, sabe? É um negócio muito louco. Esse dorama é sem dúvidas um dos melhores que eu já assisti na vida, sério, gente. E olha que eu não sou de escolher nada favorito na minha vida. E se preparem porque esse dorama faz as pessoas chorarem. E eu chorei muito nesse dorama. Tipo, lá pro final, assim. Não que ele tenha um final triste, gente, porque é uma coisa que eu sempre digo, não existe dorama, até hoje pelo menos eu não vi nenhum dorama que tivesse final triste. Sempre assim, pode ter pode ter um caminho triste até o final, mas o final, assim, sempre é feliz, cara. É incrível isso. O segundo dorama é Holo, Meu Amor. Gente, eu vi um post no Facebook de indicação exatamente os 3 doramas que eu estou indicando nesse vídeo. E nesse post tinha uma ordem, assim, do dorama que a menina lá que postou gostava mais e o que ela gostava menos. Eu não vou abordar isso agora, eu vou deixar isso pro final do vídeo. Quando eu assisti o primeiro, né, foi enquanto eu tava assistindo ele, depois que eu vi, assim, a ordem, eu fiquei um pouquinho desanimada, porque eu tava gostando muito daquele dorama, e esse dorama em si tava no meio, e o Olo tava em terceiro. E aí eu fiquei meio assim, então esse Olo não deve ser tão legal, ou não sei. Mas aí eu também fiquei um pouco com o pé atrás, porque o outro estava em primeiro, e não esse que eu tava gostando muito, sabe? Então eu fiquei pensando, será que ele é legal mesmo? Porque assim, né, quando eu gosto muito de uma coisa, às vezes eu fico um pé atrás de assistir outras coisas, porque eu acabo não ficando tão hypada quanto eu fiquei assistindo outras, sabe? Enfim. Tanto que eu dei até um tempinho, quando eu terminei aquele, eu dei um tempinho pra assistir os outros dois, porque eu fiquei com um pouco assim,
eu fiquei com um pouco de medo de ficar pensando muito naquele outro lá e não aproveitar o suficiente os outros dois, sabe? Enfim, vamos falar sobre o Olo. Dessa vez, o dorama não se trata de um robô, e sim um holograma. A protagonista Soyeon sofre de cegueira facial. Ela não consegue diferenciar o rosto das pessoas. Ela vê, tipo, nem a mãe dela, sabe? Ela olha pra pessoa e ela vê um borrão, assim, sabe? Ela não consegue enxergar. E por causa disso, ela tem um relacionamento não muito bom com os colegas de trabalho dela, porque eles pensam que ela é arrogante, sabe? Porque ela não cumprimenta as pessoas, aquela coisa, sabe? E então, ela acaba recebendo um óculos que faz com que ela enxergue o Olo, que é o holograma. Ela recebe uns óculos que ela consegue enxergar o holograma, que é o Olo. O nome dele é Olo, né? Olo, sei lá. E nisso ela consegue, assim, só ela vê e só ela escuta o que ele diz. Então, se ela ficar na rua falando com ele, as pessoas pensam que ela tá falando sozinha. Porque ela fica como se fosse uma testadora beta daqueles óculos, porque tem umas pessoas querendo roubar ele. Então, o próprio Olo escolhe ela pra proteger o óculos, entendeu? Então, ela vira uma testadora beta do produto. Eu não preciso nem dizer que vai rolar um triângulo amoroso ali entre ela, o Olo e o cara que foi o desenvolvedor dele, o cara que tem o mesmo rosto que ele, assim, o mesmo rosto, mesma voz, mas personalidades completamente diferentes. Você quer algo mais complexo que isso? Esse dorama é um original Netflix, ele tem apenas 12 episódios e eles têm aproximadamente 50 minutos cada um. O terceiro dorama é Eu Não Sou um Robô. Esse dorama não tem exatamente a inteligência artificial como foco, e sim a humana que foi utilizada para fazer a aparência do robô. Ele conta a história de Kim Min-kyu, um empresário que sofre de uma alergia muito grave a seres humanos. Pois é. Basta um pequeno contato físico, assim, uma encostadinha que ele já começa a sofrer umas erupções muito doidas na pele, assim, que fica um negócio muito louco, que pode levar ele até a morte, sabe? Por causa disso, ele viveu 15 anos isolado na casa dele, assim, tipo, ele até vai trabalhar, ele até sai na rua, mas ele vive com um cacetete na mão pra as pessoas não chegarem perto dele, sabe? Então ele é visto como uma pessoa bem arrogante por causa das medidas que ele toma como cuidado, assim, sabe? Por causa disso, ele se sente muito solitário, porque basicamente tudo ele faz sozinho, sabe? Assim, por exemplo, tem umas cenas dele engasgando, sabe? Que ele fica, tipo, tentando parar o engasgo sozinho. Não que isso não seja uma coisa normal, as pessoas realmente fazem isso, mas isso mostra como tudo ele teve que aprender a se virar sozinho, sem ajuda de ninguém, porque ele não pode, imagina se não poder encostar em ninguém. Então, essa é a vida desse cara. Então ele decide comprar um robô que se parece exatamente com uma pessoa que foi oferecido pra ele pelo próprio cientista que criou esse robô, né? Ele vai até o laboratório pra conhecer ela, né? E ele fica assim com um pouco de receio de tocar nela, assim, ela parece exatamente como um robô. Assim, sinceramente, eu acho o Nanshin Tree muito mais evoluído do que a D-Tree, que é a robô de Eu Não Sou o Robô. Mas, assim, ela realmente parece muito com um ser humano, então ele fica meio assim, né, de pegar. Mas aí ele encosta nela e vê que não deu nada, né, porque ela é um robô e o problema dele é com humanos. Só que daí ele fala assim, então eu vou testar esse robô. Leva esse robô, ele pede pra entregarem o robô na casa dele, pra ele fazer um teste com ela. Tipo, testar as habilidades, ver o que ela sabe fazer, o que ela não sabe fazer e tal. Só que nesse meio tempo em que ele foi embora, aconteceu uns negócios loucos lá no laboratório que o robô acaba quebrando. Então o cientista, no desespero, acaba chamando a ex-namorada dele de Odiar, que é a menina que ele usou pra fazer o robô, sem ela saber, pra vocês terem noção. E nisso ele vai pedir pra ela se passar pelo robô. Ou seja, ela vai até a casa dele, tipo, ela vai ser entregue como um robô, só que é uma pessoa, pra um cara que não pode encostar em pessoas. Vocês pensam num negócio desse? Então, só que aí, tipo, ele encosta nela e não dá nada. Por quê? Porque a doença dele é psicológica. Tipo, como ele toca nela pensando que ela é um robô, não acontece nada com ele. Chega a ser até engraçado, né? Mas, enfim. Então é aquele tipo de dorama que você fica louca, assim, pra ver o personagem descobrir a verdade. Sabe quando você fica ansiosa pra ver
tipo, aquela pessoa descobrir um negócio, não exatamente uma verdade, às vezes uma coisa da história principal, assim, que você fala, não, se ele souber disso, ele tem que saber disso, sabe? Você fica, não, ele tem que descobrir, e ele não descobre. Fica aquela enrolação de, pelo amor de Deus, descobre logo esse negócio. Então, é aquele negócio que você vai engolir porque você quer ver ele descobrir, só que ele não descobre, você fica assistindo o negócio porque você quer ver ele descobrir, e ele não descobre. Aí você fica lá assistindo. Gente, eu assisti esse drama muito rápido, ele tem 32 episódios, assim como o Você é Humano também, ele tem os episódios mais curtinhos. Então você assiste muito rápido. Mais rápido do que um dorama mais curto, sabe? Por causa dos episódios curtos. E por causa dessa coisa de você fala, agora ele vai descobrir, agora ele vai descobrir. Quando você vê, você já tá lá no final do negócio. Sinceramente, no quesito romance, esse é um dos doramas mais fofos que eu já assisti na vida, sério. Tipo, o casal é muito fofo. É a coisa mais bonitinha, assim, que eu já vi, sabe? Qual deles eu gosto mais? Eu não consigo decidir muito bem entre o 1 e o 3. Por quê? O que eu tenho certeza é que o Olo é o que eu gostei menos. Assim, se eu colocar na balança os três, o que eu menos assim achei envolvente foi o Olo. Não que ele seja um dorama ruim, eu gostei muito dele. Mas, assim, eu não consigo, tipo, falar eu gostei mais de Você é Humano também, ou eu gostei mais do Eu Não Sou Robô. Pra mim, os dois, tipo, muito bons, muito bons. Mas de formas diferentes. A história do Você é Humano também, na minha opinião, ela é mais elaborada. Ela tem momentos mais tensos, assim, momentos assim de cenas de tentativa de assassinato, cenas de sequestro, sabe? Cenas assim de ai meu Deus, sabe? Não que o outro também não tenha, porque tem aqueles momentos que ele começa a ter aquela alergia louca dele lá e você fica, ai meu Deus. Mas é um pouquinho mais leve, sabe? E o robô, gente, aquele robô é a coisa mais fofa do mundo. O Nanshin Tree, tipo, gente, ele é muito perfeito, sabe? A atuação do Seo Kang-joon como Nanshin e Nanshin Tree foi incrível. Assim, ao mesmo tempo que você se apaixona pelo robô, porque ele é um robô muito fofo. Tipo assim, não é um robô forçado. Ele convence você como robô, sabe? Você consegue olhar e falar, é um robô. Só que, ao mesmo tempo, não é aquele robô, tipo, muito robótico, sabe? Então, assim, eu gostei muito da atuação dele, porque ele, como Nanshin humano, ele convence você a odiar ele, sabe? É muito legal. Ele é um dorama que prende você do começo ao fim por curiosidade. Já o Eu Não Sou um Robô, ele prende você por causa da ansiedade, sabe? Já o Eu Não Sou um Robô, ele tem um destino, assim, um pouco mais previsível. Tipo assim, é aquela história que é um pouquinho óbvio que vai acontecer, sabe? Você assiste assim, pensando, mano, obviamente isso vai acontecer, isso também vai acontecer, isso também vai acontecer. Mas você assiste porque você quer ver aquilo acontecer, entendeu? Já o Você é Humano também, assim, tipo, não tem muito como você saber o que vai acontecer. Tipo, você não tem, assim... Você pode até pensar, eu acho que isso vai acontecer, mas você não tem muita certeza, porque é um pouquinho consistente, sei lá. É mais, assim, desperta a sua curiosidade, sabe? Já o Olo, ele tem uma história legal, sim. Tipo, eu não vou negar que ele é legal, eu gostei do dorama, mas... não é tão envolvente quanto as outras, como eu já disse. Claro que isso assim é só a minha opinião, mas eu recomendo os três. Assistam os três para você tirar suas próprias conclusões. Naquela lista que eu tinha visto no Facebook da recomendação dos três doramas estava o seguinte: Eu Não Sou o Robô em primeiro, Você é Humano também em segundo e o Olo em terceiro. Tipo, nisso a gente concorda, o Olo em terceiro. Mas assim, eu não sei se eu colocaria Eu Não Sou um Robô em primeiro. Mas eu também não quero colocar em segundo. Eu não sei se vocês entendem. Tipo, eu tenho dificuldade de classificar as coisas assim, sabe? Só quando é uma diferença muito gritante, como o Olo, no caso, que eu consigo pegar e falar, não, esse é pior. Entendeu? E aí, vocês já assistiram esses doramas? De qual deles você gosta mais? Conta pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e me contem o porquê que vocês preferem esse. É isso, gente. Tchau!